Seguimos aqui com outras notícias e durante o lançamento do novo Desenrola Brasil, o presidente Lula voltou a polemizar ao afirmar que vê com bons olhos o endividamento da população. A gente separou inclusive esse trecho. Acompanhe. Eu fico olhando na cara de vocês e fico imaginando quantas de vocês e de vocês estão endividadas. Quantas? Não quero saber no que vocês se endividaram. Mas essa é uma prática de uma grande parcela do povo brasileiro. Tá? E é muito bom que o povo tenha capacidade de se endividar. Tá aí a declaração do presidente da República dizendo ser muito bom que o povo possa se endividar. Enfim, algumas leituras possíveis, né? A partir dessa declaração, quando ele foi tentar explicar essa fala, ele argumentou que a dívida representa um acesso mais fácil dos brasileiros ao crédito e relembrou um discurso feito em 2008, onde pediu que o povo não tivesse medo de se endividar, desde que com responsabilidade. Pressionado pela rejeição, o governo Lula usará até 23 bilhões de reais do fundo custeado pelos pagadores de impostos e trabalhadores como garantia para abater as dívidas de milhões de brasileiros. Começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, quais aspectos dessa fala, desse pensamento do presidente da República a gente tem que destacar quando a gente observa que 80% das famílias estão endividadas? Lá atrás, muitos especialistas falavam que quando você contrai uma dívida, isso pode ser sinal de que você está progredindo. Mas não é disso que o presidente da República está se referindo, né? Não. O presidente da República, para variar, fez uma fala improvisada e irresponsável. Improvisada porque toca na maior dor do brasileiro hoje, que é o bolso. 82 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Estão inadimplentes não é porque se endividaram de maneira irresponsável, é porque o Brasil tem a taxa de juros mais alta do mundo. E o Brasil tem a taxa de juros mais alta do mundo porque tem esse governo gastador que gasta muito mais do que arrecada, obrigando o Banco Central a aumentar a taxa de juros e colocar no patamar mais alto de todos os tempos. Essa irresponsabilidade ele não conta, ele esconde, dizendo que é o cidadão que se endividou, como se a culpa fosse só das pessoas. É óbvio que as pessoas se endividaram e não deviam se endividar quando viu que o Brasil está nessas taxas de juros mais altas do mundo. Mas às vezes acontece. E veja só, dívida não é boa coisa nenhuma, ainda mais em pessoa física, com a maior taxa de juro. Quem está endividado está se enforcando, porque não dá para viver, pagar as contas e ainda arcar com a taxa de juro mais alta do mundo. Não tem dinheiro que sobre, Canhato. Qual é o negócio que dá 15, 20, 30% de margem para você pagar a dívida, ainda custear a sua vida? Não tem. Então, quem está endividado está cavando um buraco cada vez maior por causa dessa taxa de juros elevada, culpa deste governo irresponsável. Segundo, Lula foi aquele que no começo estimulou as pessoas a se endividar porque achou que essas pessoas se endividando faz a economia girar, joga dinheiro na economia, isso vai fazer o crescimento econômico acontecer, como se as pessoas se endividando estariam ajudando o crescimento econômico no Brasil. Isso é a fala de alguém que não tem noção de economia. É uma coisa totalmente absurda, porque isso só pode começar a gerar crescimento no dia que a produtividade, uma palavra que o PT detesta, é alta. No dia que a produtividade é alta, tudo bem, mas com produtividade em baixa e aumento do endividamento, significa dar corda para o brasileiro se enforcar. Foi isso que esse governo fez. E agora tem a cara de pau de inventar esse Desenrola 2, que é pegar o dinheiro do trabalhador, que é do Fundo de Garantia,
e dá para ele agora, depois que eu quebrei as suas 2 pernas, eu vou te dar muleta. Mas que muleta é essa? Na muleta é o meu dinheiro, é o dinheiro do fundo de garantia para você resolver parte da tua dívida. É um negócio inacreditável, é uma falta de vergonha, é uma cara de pau, é um sem noção total da questão econômica no país. Disso que o Dávila mencionou é interessante, né? Eu permito que você quite a sua dívida usando o fundo de garantia. Daí você quita com os bancos, ou seja, o governo fica bem com os bancos, né? Com os principais bancos, e aí o trabalhador pode contrair novas dívidas. Deixa eu chamar o Roberto Mota para analisar as estratégias do governo para desenrolar a situação dos brasileiros em um ano eleitoral, Mota. Caniato, 2 dos piores males que afligem a democracia são a corrupção e o populismo, e eles geralmente andam juntos. O populista é aquele político que explora os apetites mais baixos das pessoas. O populista está sempre incitando emoções ruins, ressentimento, inveja, ódio. O populista precisa do voto e do dinheiro do povo. E para conseguir isso, o populista usa qualquer instrumento. A principal ferramenta do populista é a estratégia do nós contra eles. O populista pode ser milionário, pode ser político profissional, há 40 anos no poder, mas ele sempre se apresenta como sendo alguém do povo. E a segunda maior ferramenta usada pelo populista é tornar as pessoas dependentes do Estado. Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, porque quando falamos de dívidas, é preciso considerar que algumas pessoas acabam contraindo dívidas porque precisam comprar um bem, né? Não tem o dinheiro para comprar um apartamento, por exemplo, não tem 500, 600 mil reais, faz um financiamento bancário, mas tem o recurso para arcar com aquela mensalidade, né? Com aquela mensalidade do financiamento bancário. Ele está endividado, mas ele se organizou, ele tem recursos para arcar com aquele compromisso mensal. Não é o que se vê hoje em dia, pelo menos para 80% das famílias. O percentual de endividamento supera o mínimo necessário, ou seja, ele não consegue pagar as contas correntes do mês por conta das outras dívidas que foram contraídas. Ou seja, isso aponta para um problema de educação financeira, né, Beraldo? Gravíssimo problema de educação financeira num país que tem uma cultura de inflação como o Brasil. A inflação era uma loucura na década de 80, no começo da década de 90, e agora ela já é uma loucura de novo. E as pessoas não aprendem a lidar com o dinheiro, as pessoas não aprendem a lidar, a reconhecer, a compreender o valor do seu tempo, o valor do seu trabalho, e o Brasil vai vivendo essa dinâmica em que as pessoas não percebem o quanto da vida delas elas dedicam para pagar impostos e pagar juros. É uma coisa simplesmente absurda. O Brasil tem hoje 80 milhões de inadimplentes. A pessoa que está inadimplente, ela não tem só uma dívida, não é só um problema financeiro. A pessoa passa a ter uma vida atormentada. Ela passa a ter dificuldade de colocar a cabeça no travesseiro, dormir, descansar, se preparar para o novo dia. O clima dentro da sua casa vira um inferno, porque é muito difícil você viver sem saber como é que você vai honrar os seus compromissos. E o pior disso tudo é que o Brasil tem hoje uma taxa oficial de juros de quase 15% ao ano, mas os juros cobrados pelos instrumentos mais populares de empréstimos usados pelos brasileiros, que são o cartão de crédito e o cheque especial, cobram de você 400% ao ano. E quando você tem que pagar uma dívida sobre a qual incidem 400% de juros ao ano, me desculpem, você não vai pagar.
E se pagar, você vai fazer um sacrifício tal que não faz nenhum sentido o motivo da dívida. Que é um absurdo que nós podemos observar em relação a esse Se Enrola Brasil que o presidente está aí comemorando. Aliás, eu não consigo entender, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando por imagens, essa modinha de chapéu Panamá. Usa pelo menos um chapéu brasileiro. Que tipo de figura é essa de chapéu para um presidente da República? Porte-se de forma presidencial. Nós não estamos pedindo muito. Agora, quando você contrai uma dívida, e esta dívida para pagar uma viagem, uma festa, uma calça jeans, um tênis da moda, seja lá o que for de supérfluo, e você vai pagando juros em cima de juros, em cima de juros, em cima de juros, quando você vai ver, aquela viagem lá para Porto Seguro, ela custou tanto por causa dos juros que você podia ter ido de primeira classe para Paris, e você não se deu conta disso. E está lá pagando juros. Aí vem o salvador da pátria. Opa! Agora você vai usar o seu FGTS para quitar as suas dívidas. E você que não pode usar o FGTS para financiar um curso de aperfeiçoamento, um curso superior numa faculdade decente, você vai pegar o seu FGTS, o seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para pagar aquela calça jeans, para pagar aquela viagem, para pagar tudo que você não precisava ter, mas resolveu comprar pelo impulso. E aí você agora vai ficar sem aquilo, porque a viagem já foi, o tênis gastou, tudo já era, e agora já era também o teu fundo de garantia. É o que o Caniato disse no começo da nossa conversa sobre esse tema. O que o governo quer com isso é permitir que os bancos garantam o seu e que você, brasileiro, possa se endividar de novo amanhã. Deixa eu passar para o Bruno Musa também refletir a respeito dessa situação. Musa, existem brasileiros com faixas salariais distintas, né, diferentes. E os tipos de dívidas também são diferentes, né? Talvez um tenha se endividado, como disse o Beraldo, porque comprou o iPhone, comprou uma televisão de 70 polegadas para assistir a Copa do Mundo, mas o cara ganha, sei lá, R$5.000, não tem recursos para comprar todos aqueles bens. Aí, naturalmente, acaba se endividando. Agora, tem aquele que ganha muito pouco, né? E acaba se endividando por conta daquelas aquelas necessidades básicas do mês. Fazer uma compra no supermercado, pagar a conta de telefone, a conta de luz, enfim. Quando a gente olha para o endividamento das famílias e a maneira como o governo está trabalhando isso, o que devemos considerar? Vamos aos números, então, para derrubar mais uma vez a narrativa do próprio governo. Afinal de contas, não quero que pareça apenas divergência de ideologia. Os números, cada um toma a sua própria conclusão. O vídeo que eu fiz, que vai ao ar amanhã no meu canal, Caniato, é justamente sobre isso que você falou, e é um ponto extremamente relevante. Eu peguei o número de empregos que foram criados e divulgados pelo governo desde do começo de 2023 até o momento atual, há um mês atrás. Foram 5.100.000 vagas de trabalho abertas. Eu já vou fazer a conexão com o endividamento que a gente está conversando aqui, tá? Dessas 5.100.000 vagas criadas, 100% delas foram criadas entre 1 e um salário mínimo e meio. Acima de um salário mínimo e meio, foram destruídas vagas. No net geral, no saldo geral, ficaram abertas essas 5.100.000. Então, foram criadas mais vagas, só que no geral 100% delas foram criadas nessa faixa até um salário mínimo e meio. As outras, houve destruição de vagas. Eu tenho todos os dados aqui, não vou entrar para não ficar chato esses dados, mas eu vou divulgar amanhã lá no meu vídeo. Agora, outro dado extremamente relevante que você falou, tem gente que ganha R$5.000. Tem. Vamos analisar então, Caniato. A renda média, tudo segundo dados divulgados nos sites do próprio governo. A renda média brasileira está por volta de R$3.560. Renda média. Sabe qual é a mediana? R$2.260. Para aqueles que nos estão ouvindo e não entendem a diferença entre média e mediana, vamos explicar. A mediana é justamente aquilo que mede o que está no meio, entre dois conjuntos de dados. Então, quando você fala que a média
é R$ 3.500, 3.560, significa que a média é puxada para cima por aqueles que ganham bastante mais, como a elite do funcionalismo público. Só que a mediana, ela mostra a realidade, enquanto a média é puxada para cima e distorcida. A mediana é a realidade do Brasil, R$ 2.290. Isso significa que o governo fez é matar a ponte que liga a base da sociedade brasileira para o que eles chamam de classe média. Se você ganha 5 mil, você é considerado classe média. Só que eles mataram essa ponte, porque o nível de endividamento dessa classe social está nas máximas. 81 milhões de brasileiros completamente inadimplentes. Isso significa que ao longo desses últimos 20 anos foram vários estímulos que o próprio governo fez para essas pessoas e empresas se endividarem. Alguns a gente já mencionou aqui, como por exemplo, redução de IPI de produtos linhas brancas. Consumam. Quando aprovaram agora o IR de R$ 5.000, que eu sou a favor de ampliação disso, reduzindo o tamanho da máquina pública, senão você aumenta o déficit. O Lula veio a público e falou, agora que sobrou um dinheirinho, comprem uma televisão, consumam para assistir a Copa do Mundo. Foi o que ele falou. Como muito bem o Dávila falou e nós já mencionamos aqui, você não pode sacar o teu FGTS, que é um escárnio, mas você pode usar o teu FGTS como garantia para pegar um empréstimo adicional. Agora, em ano eleitoral, não. Eu vou deixar que você use até 20% do teu FGTS. Ora, mas é meu, eu não quero me endividar. É meu, eu fiz por merecer isso. Não, você só pode sacar quando eu quero, debaixo das minhas próprias regras. Sem contar tudo que a gente viu durante o governo da Dilma, congelamento de preços, que tudo isso, juros subsidiados através do BNDES e outros bancos públicos, que tudo isso foi estimulando o consumo e a tomada de crédito. Por quê? Rapidamente, o crédito, o consumo das famílias e os gastos do governo são duas das partes importantes que puxam o PIB para cima. E aí, o PIB cresce, sai nas manchetes que o PIB vem crescendo 2,5%, 3%, de forma anabolizada, sem o incremento da produtividade. Portanto, o que o Lula fez ao longo dos últimos 20 anos foi matar a ponte que ligava a baixa da sociedade à classe média. Essa forma de ascensão morreu pelo altíssimo nível de endividamento fomentado pelos governos e por uma mentalidade atrasada dos governos petistas. Pois é, e quando a gente fala de endividamento, é preciso olhar para o tipo de dívida, né, Dávila? Quando a gente fala de educação financeira ou a falta de educação financeira, a gente poderia elencar outros países em que tem uma taxa de endividamento alta, né? É preciso lembrar também dos Estados Unidos, em que ninguém compra casa à vista, né? É tão tradicional, você acaba hipotecando, ou carro, me lembro daquela modalidade do leasing, né? Há maneiras de você se endividar. Agora, o brasileiro, em algumas situações, acaba se endividando para comprar um tênis, comprar um celular de último tipo, mesmo a parede da casa não sendo rebocada. Então, quais aspectos da falta de educação financeira precisa ser considerada também? E qual é a culpa do governo ou das autoridades, ou do governo federal, do governo estadual? Por que não investir em educação financeira, Dávila? Não, é preciso ser matéria obrigatória na escola, educação financeira, não há dúvida. Mas o ponto, Canhato, é que você jamais pode se endividar quando existe uma taxa de juros no país que é a mais alta do mundo. Você não pode fazer isso. Esses endividamentos que existem, que você mencionou em países como Estados Unidos e mesmo Europa, é porque a taxa de juros é baixa, principalmente de longo prazo. Então você pode financiar a compra de uma casa por muito tempo, com uma taxa de juros baixo, que aquilo é praticamente você, em vez de pagar aluguel, você está pagando a compra de uma casa, porque é uma taxa de juros condizente com o tamanho do grau de endividamento que uma pessoa pode tomar. Agora, no Brasil não precisa nem de educação financeira, porque se você está num país que tem a taxa de juros mais alta do mundo, você não pode se endividar. Se endividar é a morte, se endividar é se enforcar, entrar num buraco que você nunca mais sai. O Beraldo disse aqui, estava dizendo aqui os juros do cartão de crédito, mas qualquer taxa de juro. Porque se você cai na mão da agiota, você cai na mão de qualquer pessoa que vai emprestar dinheiro muito acima do tal dos 14,75% do mercado, 14,25% do mercado. Então não tem jeito. A taxa de juro média no Brasil hoje
é 60%. Imagina se vai tomar dinheiro emprestado a 60%. Não pode tomar nunca. Agora, a gente entende que há pessoas que passam por aperto, e não é para comprar o supérfluo, é para fazer, por exemplo, a pessoa fica doente, precisa tomar dinheiro emprestado para tratar daquela doença, porque o dinheiro está muito justo, Caniato, a inflação está matando, a inflação do supermercado. Então, esse é um governo que aumentou a inflação, aumentou o endividamento do Brasil e agora reclama que as pessoas estão endividadas e ainda vai pegar o dinheiro da própria pessoa, que é o do FGTS, para ela tentar sair do buraco. É um negócio inacreditável, é uma cara de pau, é uma sem vergonhice e é uma incapacidade de admitir que essa política de acelerador do gasto público sem aumento de produtividade e estimulando as pessoas a se endividar é que colocaram mais de 80 milhões de brasileiros nessa situação dramática de inadimplência, que não é com desenrola que vai sair. O desenrola pode aliviar o problema, mas não pode sair do buraco, porque o buraco, com uma taxa média de juros de 60%, não tem como sair, a não ser que você venda coisas, venda o imóvel, venda o carro, para pagar a dívida. É isso que tem que fazer. Você tem que abrir mão de coisas que você conquistou ao longo da sua vida para tentar sair desse buraco, dessa armadilha que é o grande grau de endividamento no país. Então, Caniato, é preciso sim educação financeira, mas qualquer educação financeira diz o seguinte: nunca se endivide no país que tem a taxa de juros mais alta do mundo. Sem dúvida alguma, é preciso olhar para essa questão. Deixa eu só passar para o Mota, porque olhando para as administrações do Partido dos Trabalhadores, mesmo nas gestões Lula 1 e 2, nós vimos articulações e reduções de impostos de alguns produtos que davam à população a sensação de que ela estava melhorando de vida. Então você reduz o IPI de alguns produtos e aí as camadas mais populares, mais simples, começaram a comprar televisões de tela plana, geladeiras com litragem muito maior, inclusive algumas com 2 portas. E aí aquela população que era super simples começa a comprar produtos que antes não entravam ali naquela comunidade. E aí dava a impressão que aquela família estava prosperando. Não tinha havido um incremento de renda muito maior. E aí naquele momento há uma mudança na maneira do IBGE avaliar as classes sociais. E muitas famílias acabaram passando numa canetada, aos olhos de muitos, para a classe média. E isso acabou mudando, inclusive, a leitura de muitos para aquele governo. Poxa, esse governo acabou levando centenas de milhares ou milhões de famílias para a classe média. É preciso olhar com muito cuidado para as estatísticas, né, Mota? Sem dúvida nenhuma, Caniato. Um país como o Brasil, estatística não vale muito, principalmente quando ela está dominada pela ideologia. Eu vou reforçar isso que o Dávila disse. Um dos conselhos mais importantes que o meu pai me deu foi: nunca peça dinheiro emprestado. Ponto. Talvez a única exceção seja para comprar uma casa própria. E ainda assim você vê hoje, há pessoas, conselheiros financeiros que dizem não vale a pena comprar casa própria, é melhor você manter o dinheiro aplicado e morar de aluguel. Bom, esse foi outro conselho que meu pai me deu. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é comprar a sua casa própria. É o seu lar, o abrigo, a segurança da sua família. Então, essa política de sugerir às pessoas, estimular as pessoas que façam dívida, eu não tenho outra expressão a não ser dizer que isso é um crime. Isso é uma forma de garantir que as pessoas nunca terão segurança financeira, que elas vão se entregar ao consumo fácil, ao invés de juntar o dinheiro para quando você tiver o dinheiro, aí sim você comprar o que você deseja, você se enterra em dívidas. Agora a gente precisa dizer que o populismo recompensa muito bem o político populista. Ele se dá bem com essas políticas.
Porque para ele o que importa é reeleição, não é gestão. O que importa é a capacidade de usar a máquina do Estado, porque isso que nós estamos comentando aqui é o uso da máquina do Estado em benefício do político. Então, é gás do povo, pé de meia, bolsa isso, bolsa aquilo, esse desenrola que, vejam só, rima com esmola, porque é isso que essa política significa para o povo brasileiro. O que importa é a reeleição. O que importa é você continuar usando a máquina do Estado e o dinheiro do Estado para convencer as pessoas de que você é um líder genial dos povos. Esse dinheiro que é injetado nesses programas todos, ele compra opiniões, ele compra consciências, ele faz com que as pessoas deem um giro de 180 graus e digam hoje exatamente o contrário do que elas diziam faz pouco tempo. É preciso a gente dizer aqui, o PT voltou ao poder para o quinto mandato no governo federal porque construiu um projeto político ocupando todos os espaços na máquina do Estado, principalmente no sistema financeiro, no sistema de justiça criminal, em todos os aspectos, né? No controle do dinheiro que financia a cultura. A gente acabou de ver um exemplo magnífico disso aqui no Rio de Janeiro, tá? Uma cidade que tem tantas prioridades, no entanto, mais uma vez, achou dinheiro para realizar um mega show. Um dia, essa história toda vai ser contada nos mínimos detalhes. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Várias mensagens aqui sobre esse tema. O Camping Sítio Ilhabela, deve ser uma conta de uma empresa, né? Um negócio. E a pessoa escreveu o seguinte: como minha empregada comprou um HB20, agora não tem como pagar. Enfim, querendo dizer que a funcionária comprou um carro 0 quilômetro e agora não tem condições de pagar. Mas ali na concessionária acabou se envolvendo pela conversa do vendedor, deu uma entrada e agora não consegue pagar as parcelas. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, porque enquanto os nossos comentaristas refletiam sobre esse tema, o Beraldo fez um apontamento muito interessante sobre o tipo de dívida, né? Beraldo, se nós estivéssemos falando sobre dívidas em relação à faculdade dos filhos, ou escola dos filhos, casa própria, ou o automóvel que ajuda nos deslocamentos da família, talvez as análises seriam feitas de um jeito. Mas é preciso olhar também para um tipo de dívida sobre algo que não ajuda em absolutamente nada o brasileiro. Ao contrário, só afunda, né? Pois é, Canhoto. E aí a gente tem essa diferença de mentalidade, né? Você tinha falado mais cedo dos Estados Unidos. O americano, em geral, ele não olha o carro como um patrimônio. O carro é um item de uso para que ele, por um determinado período, em geral de 3 a 5 anos, ele usa aquele carro e depois ele vai lá, devolve se for um leasing, e ele pega o carro sem colocar nenhum dinheiro na frente, ele simplesmente paga as parcelas mensais, terminou o último mês, ele entrega a chave e pega outro carro 0 quilômetro. E assim ele vai vivendo com aquele custo que não é um custo fixo, ele é um custo que é ali do mês a mês dele. O Brasil, e uma coisa importante também, Canhato, você não tira o carro da concessionária nos Estados Unidos se não tiver seguro, e você já pode incluir nos pagamentos mensais as manutenções anuais e serviços, inclusive, para que se furar o pneu, você tem o pneu ali trocado de graça, o para-brisa a mesma coisa e por aí vai. Então você praticamente sabe qual é o teu custo máximo total com aquele veículo. Quando você olha para o Brasil, esse exemplo que o nosso espectador trouxe, né, da pessoa que compra um carro e não consegue pagar as parcelas, porque comprar o carro é o primeiro passo. Aí você aqui compra o carro, aí você tem que ter seguro, ou deveria ter seguro, porque rouba-se muito carro no Brasil, você tem um trânsito, dependendo da cidade onde você mora, que é um risco permanente.
você tem que pagar pela manutenção do carro, você tem que pagar um IPVA caríssimo, coisa que nos Estados Unidos também não existe. A taxa anual, né, o IPVA anual de um veículo de ultra luxo nos Estados Unidos vai custar $100, $120. No Brasil são milhares e milhares e milhares de reais para andar numa rua de quinto mundo. Então, você se endividar no Brasil para comprar um carro, por exemplo, é uma fórmula para você se complicar, porque além de tudo ainda vem o estilo de vida que o carro te proporciona. Final de semana agora eu quero ir para a praia, eu quero passear, eu quero fazer isso, tudo que gasta dinheiro. É só de pedágio você está lascado de quanto você vai gastar para curtir o seu carro no final de semana. A vasta maioria das pessoas não tem condição de ter um carro, mas, infelizmente, pela falta de preparo, de conhecimento financeiro e também pelo superestímulo ao consumo, que está agravado sim por causa das redes sociais, aí você vai naquela onda, você vai ali no susto, você de repente você está com o carro na garagem, você que se vire. E aí você tem um outro problema brasileiro que você trouxe, Caniato, que é o perfil da dívida, que a gente tem que se lembrar. A quantidade de dinheiro que sai das pessoas de baixa renda para pagar bet, para apostar, é uma loucura. E por que as pessoas gastam tanto em bet no Brasil? Porque elas querem se abraçar em qualquer mínima oportunidade para elas se darem bem, para elas ganharem um dinheirinho extra. Só que aí elas não vão controlando e isso vai virando uma bola de neve e a gente vê um volume gigantesco, bilhões e bilhões todos os meses, que saem da economia real e vão para as bets. As bets são um problema gravíssimo no Brasil e que hoje fazem parte de forma definitiva do orçamento em frangalhos de milhões de brasileiros. Portanto, o governo com esse Se Enrola, esse programa, não está resolvendo nenhum dos graves problemas brasileiros. Ao contrário, está tomando o FGTS para entregar ao brasileiro a oportunidade de se enrolar de novo.